Olá pessoal, continuando aqui nosso mini curso de Chrome DevTools, eu quero mostrar por que o nosso CSS, não foi aplicado nessas minhas imagens, Se eu lembrar do arquivo anteriormente, deixa eu fazer o seguinte, eu vou duplicar isso aqui e vou colocar o 0 aqui, tá? Olha só, o resultado que eu esperava é esse aqui, tá? É esse aqui, ó, uma imagem do lado da outra. E por que não está sendo aplicado, Vamos ver se eu tenho CSS para fazer isso. Então, eu vou vir aqui na aba Elements, vou selecionar aqui a ferramenta de seleção, E clicar na minha imagem. Então, eu tenho, ó, tenho uma section, content section, depois eu tenho uma div, que tem a classe card e a classe card1, e depois eu tenho uma imagem, tá? Repara, quando eu seleciono aqui a minha imagem, eu tenho card, espaço img, que é o CSS que está sendo aplicado aqui, um widget de 100% e por aí vai. E eu tenho aqui, ó, card, e card1. E repara o CSS que ele está implementando. Ele está implementando apenas uma margem right de 2%, por que será? Bom, vamos ver aqui em Content Section. Content Section eu tenho background color, padding, margin topping, overflow. Me parece que o problema está aqui, Porque, olha, eu tenho uma section. A section, por padrão, ocupa 100% da área disponível. Aí eu tenho uma card aqui que não tem nenhuma regra de CSS, apenas a card1 é que tem margin right de 2%. E eu tenho uma imagem que também está ocupando 100%, o que me parece certo, tá? Será que é só isso mesmo que deveria ter no CSS? Vou vir aqui no meu estilo.css e vamos dar uma olhadinha aqui embaixo, ó. Então temos o main, temos o content section e eu tenho, olha só, card, faltou um R aqui, pessoal, ó. Eu tenho card1, card2, card img e olha o card aqui, Se eu colocar a letra R aqui, provavelmente vai funcionar. Mas antes, eu quero mostrar uma coisa um pouquinho mais avançada para vocês, tá? No caso aqui, como eu não tenho nenhum JavaScript que vai ficar manipulando DOM por enquanto, nem nada do tipo, eu posso fazer o seguinte, para tentar descobrir CSS que não estão sendo aplicados, eu posso vir aqui nas setinhas aqui, deixa eu aumentar o zoom. Aumentar o zoom novamente, eu posso vir aqui, tá? E habilitar aqui More Tools, tá? More Tools e vir em Coverage, tá? Coverage. Ele vai avaliar a cobertura de código, tá? Então eu vou clicar nessa opção, ele vai mostrar aqui embaixo, ó, esta nova aba que não tinha antes, tá? Esta nova aba aqui, eu tenho o console, What's New e tenho o Coverage. Vou clicar nesse botão, ó, clique Reload Button to Reload, ele vai carregar a página e vai começar a capturar a cobertura de código, tá? Então eu vou clicar aqui, ele deu um reload e como eu não tenho nenhum JavaScript, nada, eu já posso parar aqui, tá? Vou dar um stop. Maravilha? Ok. Bom, aqui ele está me mostrando aqui o seguinte, ó, style.css e saudação.js, tá? Vou clicar no meu estilo, porque é no estilo que reside o problema, tá? Então, cliquei aqui no meu estilo e aqui na parte de cima, onde ele me mostra style.css formatado, ele vai me mostrar tudo que no CSS, que foi aplicado no HTML, tá? Às vezes isso aqui pode ajudar, porque olha só, se eu ir descendo um pouquinho mais, ó, repare, eu tenho uma classe top bar, mas por quê, pessoal? Não se preocupe com esse top bar, por quê? Porque quem vai usar isso aqui é depois o JavaScript, tá? Por isso que eu preciso parar o coverage lá, eu inicio e depois paro. Por quê? Porque se eu tivesse algum JavaScript dinâmico, por exemplo, que vai colocar elemento na página, eu deveria usar a página, clicar nos botões para fazer as ações necessárias, para que aí sim eu consiga testar o CSS de fato, Então não é que esse CSS ele não está sendo usado, é que ele não está sendo usado ainda, porque quando o JavaScript estiver funcionando, ele vai ser necessário, tá bom? Mas no nosso caso, eu quero descer um pouquinho mais e olha só ele ali, ó, CAD. Ele não está sendo usado. Então, essa ferramenta de coverage pode te dar uma pista, para você procurar algum CSS que não está sendo usado no seu HTML. Mas é óbvio que você vai precisar ter esse bom senso de saber, será que não está sendo usado mesmo?
Ou será que é porque eu não precisei ainda na página? Por exemplo, se eu tenho um CSS de um modal, tá? Que é aquela janelinha que abre no final de tudo, né? Por cima de todo o conteúdo da página. Se eu não cliquei num botão que dispara um modal, o Chrome não vai conseguir entender que aquele CSS do modal foi utilizado, então ele vai pintar de vermelhinho, mas não é que ele é inútil, é porque ele não foi utilizado no seu exemplo, tá? Mas nesse caso aqui, pode nos ajudar, tá? Então, CAD não está sendo usado, ok. Posso vir aqui em Coverage, pedir para limpar, não preciso mais, tá? E posso fechar esse Style CSS formatado aqui, tá bom? Maravilha, então já sei onde está o problema está em Card e não CAD. Salvei, vou vir aqui no Chrome, F5, e tá lá, a minha página já está funcionando da maneira que eu esperava, tá bem? Existe ainda um pequeno problema de JavaScript, então se eu vier aqui em console, eu ainda tenho um problema de JavaScript, tá? Mas a gente vai ver mais para frente como resolver. Só mais um detalhe, pessoal. Tá vendo que ele me mostra duas janelas aqui, ó, a console, a Elements, a Source, e aqui embaixo agora ele está me mostrando a coverage. Eu posso fechar essa coverage, tá? E ele está me mostrando aqui o console. Repara que eu tenho dois consoles, né? Eu tenho esse console aqui de cima e esse console aqui de baixo, tá? O console é tão importante que os caras deixaram meio que a possibilidade de eu ter, por exemplo, o Source e o console embaixo, eu tenho o Network e o console embaixo, tá? Então você pode também trabalhar com o console sempre visível aqui embaixo. E para fechar e mostrar esta aba aqui na parte de baixo, basta pressionar ESC do teclado. Então olha só, ESC, eu fecho e o ESC eu abro novamente, tá? Então sempre que você estiver vendo um erro aqui, ó, eu estou aqui na aba Elements, estou vendo um erro aqui que deu um erro no console. Pode tanto vir aqui no console, ou pode apertar o ESC e ver o erro aqui embaixo, vai dar na mesma, tá bem? É isso aí, no próximo vídeo a gente continua. Um abraço, até lá.